Quem foi o homem que fez reis se curvarem e redesenhou o mundo com fogo e aço? Sinta o estrondo dos canhões, o choque das espadas e o grito dos exércitos guiados por um único nome: Napoleão. Nesta noite, deixe que essa história de ambição, glória e queda o embale até o sono. Bem-vindo ao Lendas do Sono. Capítulo 1. As raízes de um conquistador. Parte 1. A criança da Córcega. Na aurora de 15 de agosto de 1769, o mar Tirreno se estendia como um espelho de prata sob um céu ainda carregado pelas brumas da noite. Na ilha da Córcega, recentemente arrancada dos genoveses para passar ao domínio francês, uma criança dava seu primeiro grito na austera casa dos Bonaparte, em Ajaccio. Essa criança frágil, com a testa já ampla e olhos escuros como brasas, carregava o nome de Napoleone de Buonaparte. Ao redor de seu berço, o perfume áspero do maquis, das oliveiras e dos figueiros parecia misturar-se ao seu destino, como se a própria natureza quisesse marcar com sua impressão aquele que um dia viria a perturbar o mundo. Sua mãe, Letizia Ramolino, uma mulher de pedra e ferro, apertava o recém-nascido contra si. Ela atravessara a guerra, as cavalgadas dos partisãs corsos, a fúria das revoltas contra Gênova e contra a França. Em seus olhos brilhava uma convicção silenciosa. Seu filho não nascera para se apagar, mas para se erguer, pois Napoleão nascia em uma terra de lutas, uma ilha onde cada pedra carregava a memória das resistências e onde as montanhas pareciam ser fortalezas naturais desafiando os impérios. Nas ruelas estreitas de Ajaccio, os passos ecoavam sobre os paralelepípedos. As vozes corsas se elevavam com aquela rudeza cantante que oscilava entre desafio e melancolia. A criança cresceu em uma casa modesta, mas impregnada de tradições. O pai, Carlo Buonaparte, advogado sem fortuna, acreditava na possível grandeza de sua linhagem. Admirador de Pasquale Paoli, herói da independência corsa, Carlo alimentava em seus relatos o fogo de um sonho republicano, um ideal que o jovem Napoleone absorvia com avidez. As noites familiares se passavam frequentemente ao redor de uma mesa simples, iluminada pela chama trêmula das velas. Letizia, estoica e inflexível, incutia nos filhos a disciplina e a piedade. Carlo, por sua vez, narrava os relatos dos antigos, evocando guerras, heróis, batalhas travadas pela liberdade da ilha. O pequeno Napoleone, silencioso, escutava com olhos arregalados, absorvendo cada palavra, como se já anotasse as lições de coragem e sacrifício. Sua infância foi rude. Os Bonaparte não eram ricos e o pão às vezes faltava à mesa. Mas o jovem menino encontrava na natureza corsa uma escola ainda mais vasta. Ele gostava de se embrenhar nas colinas perfumadas de mirto e alecrim, ouvir o canto do vento que se infiltrava entre os pinheiros, sentir o sal marinho em seus lábios quando corria à beira da água. Nesses momentos, sonhava ser pastor das alturas, mas também chefe de guerra, conduzindo homens além das montanhas. À noite, em seu quarto estreito, à luz vacilante de uma lamparina a óleo, Napoleone devorava as páginas das vidas paralelas de Plutarco. Alexandre, o Grande, Aníbal, César, essas figuras antigas, ele as chamava de seus irmãos de alma. Às vezes, murmurava seus nomes antes de adormecer, como orações ou presságios. Eu também caminharei onde o mundo treme. Essas palavras, pronunciadas em voz baixa, não eram uma fantasia infantil, mas o anúncio de uma vontade feroz. Um dia, ainda adolescente, confidenciou a seu irmão José: "Estamos destinados a grandes coisas, José. A França acredita nos dominar, mas eu farei a própria França se curvar." José riu da ousadia, mas nos olhos escuros de Napoleone
ardia uma chama que nenhuma zombaria podia apagar. Seu caráter se forjava na solidão. Frequentemente rejeitado pelas crianças dos notáveis de Ajaccio, que zombavam de seu sotaque rude e de seus modos bruscos, ele aprendeu a se endurecer. O orgulho corso era sua armadura, o silêncio sua estratégia. Aos 10 anos podia passar horas imóvel, meditando em uma colina, fixando o horizonte marítimo como se já buscasse ali o caminho de suas futuras conquistas. Mas por trás da rudeza existia uma sensibilidade oculta. Ele escrevia poemas desajeitados, meditações sobre a liberdade, cartas apaixonadas nas quais transparecia uma alma febril. Nessas escritas, ele se definia como um futuro soldado da justiça. E cada vez que via sua mãe o olhar com aquela severidade benevolente, entendia que precisaria transformar seus sonhos em atos. A ilha, no entanto, não cessava de lembrar-lhe de suas contradições. Corso de nascimento, francês por obrigação, Napoleone crescia entre 2 mundos. Essa dualidade marcaria toda a sua existência. Insular e universal, filho da pobreza, mas destinado aos tronos, ele já pertencia a 2 destinos. Numa noite de inverno, enquanto a chuva martelava os telhados de Ajaccio, Carlo levou seu filho à parte. Sua voz, grave e cansada, ressoou como uma profecia. Você deixará esta ilha, Napoleone. Será enviado à França, longe de nós, mas nunca esqueça quem você é. Um Bonaparte da Córcega. Nunca curve a espinha, nem mesmo diante dos reis. O jovem menino cerrou os punhos, o olhar endurecido por uma resolução nascente. Em seu coração, o mar se transformou em promessa. Em breve, ele deixaria Ajaccio, mas levaria consigo o perfume das imorteles, a rudeza das montanhas e a memória de seus antepassados. Assim terminava a infância corsa. Uma criança solitária, nutrida por sonhos antigos, forjada por uma ilha indomável. Já os ventos do destino se erguiam. Na noite mediterrânea, o rumor do mar parecia murmurar seu nome, Napoleão. Parte 2. O cadete de Brienne. Aos 9 anos, a criança da Córcega deixou sua ilha pela primeira vez. A viagem foi longa e exaustiva. O mar agitado balançava a frágil embarcação que o levava à França. No convés, o jovem Napoleone, com traços já sérios, contemplava as ondas como se desafiasse o oceano. Atrás dele, as montanhas corsas se desvaneciam, silhuetas escuras engolidas pela bruma. À sua frente, um continente desconhecido se abria, carregado de promessas e armadilhas. Seu pai, Carlo, conseguira para ele uma bolsa de estudos graças à proximidade com as autoridades francesas. Esse privilégio, raro para uma família modesta, o enviaria à escola militar de Brienne-le-Château, na Champagne. Lá, longe de sua terra natal, Napoleão mergulharia em um universo onde seu sotaque corso, sua pobreza e seu isolamento o testariam mais duramente do que as batalhas futuras. Quando as pesadas portas da escola se fecharam atrás dele, Napoleone sentiu o frio penetrar até os ossos. Tudo ali respirava rigor. Muros austeros, corredores gelados, uniformes impecáveis. Os outros alunos, filhos de nobres e de famílias abastadas, olhavam com desdém aquele pequeno corso de casaco gasto e olhar sombrio. As zombarias começaram imediatamente. Chamavam-no de selvagem, estrangeiro, provinciano. Sua fala rude e seu sotaque gutural provocavam risos abafados. Mas Napoleone não cedeu. O silêncio tornou-se sua arma. Ele se fechava em uma solidão feroz, respondendo às ofensas com um olhar ardente. Já sabia transformar a humilhação em energia
a solidão em disciplina. Todas as manhãs, antes do amanhecer, ele se dedicava a longas horas de estudo. Matemática, geometria, história militar, tudo o que pudesse alimentar sua mente guerreira o absorvia. Seus mestres, inicialmente desconfiados, logo notaram a vivacidade daquele jovem aluno. Nos exercícios de estratégia, ele demonstrava uma imaginação e uma lógica implacáveis. Seus colegas, obrigados a reconhecer sua superioridade intelectual, começaram a respeitá-lo, mesmo que a contragosto. No entanto, essa aceitação não apagava a dor do isolamento. Frequentemente, no silêncio dos dormitórios, ele fixava o teto de pedra, pensando em sua mãe, que permanecera na Córcega. Lembrava-se de seu olhar severo e protetor, de sua voz grave, que lhe repetira 1000 vezes: Napoleone, suporte, aquele que suporta, triunfa. Essas palavras ressoavam como um mantra quando ele cerrava os dentes diante das humilhações. Um dia, enquanto caminhava sozinho pelo parque de Brienne, um colega se aproximou para provocá-lo. As ofensas voaram, e logo uma briga explodiu. Napoleone, frágil mas ardente, lançou-se sobre o adversário com uma energia selvagem. Foi separado à força, mas naquele dia seus companheiros entenderam que o pequeno corso não era uma criança a ser quebrada. Por trás de sua aparência taciturna, escondia-se uma vontade de ferro. Sua paixão pela história se intensificou. Ele passava horas relendo as façanhas de César e Aníbal, traçando mapas, imaginando batalhas. Às vezes, rabiscava em folhas planos de campanhas inteiras, como se já se visse à frente de exércitos. Seus professores, intrigados, notavam sua precocidade. Aquele jovem parecia possuído por uma visão maior que sua idade. No inverno, a Champagne se cobria de um manto de neve. No pátio da escola, os alunos se enfrentavam em batalhas simuladas. Ali, Napoleone se revelava. Enquanto outros se divertiam atirando bolas de neve, ele organizava seus colegas como verdadeiras tropas, desenhando fortificações de gelo, estabelecendo planos de ataque e defesa. Em pouco tempo, as guerras de neve de Brienne tornaram-se famosas, e Napoleone era sempre o general incontestável. Seus colegas, antes zombeteiros, acabavam seguindo suas ordens, fascinados por sua capacidade de comando. Mas, no fundo, essa infância militar permanecia marcada pela solidão. Em seu diário íntimo ele escrevia: Eu nasci para comandar, mas estou sozinho. Que riam de mim hoje. Um dia, eles me temerão. A imagem da ilha da Córcega nunca o abandonava. Nas noites de nostalgia, ele murmurava em voz baixa as canções corsas aprendidas na infância. Sonhava com as montanhas escarpadas, o perfume dos arbustos selvagens, o azul profundo do Mediterrâneo. A França era para ele uma terra estrangeira, um exílio necessário. Mas nesse conflito nascia uma convicção. Se quisesse triunfar, deveria vencer não apenas seus inimigos, mas também o desprezo do mundo inteiro. Em Brienne, ele se destacou para o abade Chardon, um de seus professores, que declarou um dia: Esse menino irá longe. Ele tem nos olhos o brilho dos homens que o destino escolhe. Essa frase, Napoleone nunca esqueceu. Ela ressoou nele como uma profecia, confirmando seus próprios pressentimentos. Já não se via mais como um cadete humilhado, mas como um futuro chefe. Quando, em 1784, foi anunciado que ele havia sido admitido na Escola Militar de Paris, Napoleone sentiu um arrepio percorrê-lo. Era apenas um passo, mas um passo imenso. Em Paris, ele se juntaria ao coração pulsante do reino, onde se formavam os oficiais destinados a servir os reis. Ele, a criança de Ajaccio, o filho de uma família sem fortuna,
Caminharia pelos corredores onde se erguiam as grandes carreiras militares. Antes de deixar Brienne, ele percorreu uma última vez os corredores frios, as salas de estudo onde havia passado noites inteiras acordado, os pátios gelados onde seus exércitos de neve haviam triunfado. Em silêncio, gravou na memória aqueles anos de provações. Brienne fora sua primeira batalha, uma guerra de resistência, e ele saíra vitorioso. No caminho que o levava a Paris, ele pensou na voz de seu pai que outrora lhe dissera: nunca curve a espinha, nem mesmo diante dos reis. Agora, ele se preparava não apenas para não se curvar, mas para se erguer acima de todos. Assim se formava, na solidão gelada dos internatos franceses, o espírito daquele que, em breve, seria reconhecido como um mestre da guerra. O cadete de Brienne não era mais uma criança exilada. Tornava-se a sombra nascente de um futuro império. Parte 3. O fogo de Toulon. O ano de 1793 abria-se em um mundo em tumulto. A Revolução Francesa, recém-saída de suas convulsões iniciais, estava ameaçada por todos os lados. Os reis da Europa formavam coalizões, as províncias se incendiavam e a França, vacilante, lutava por sua sobrevivência. Nesse fragor, um porto mediterrâneo, Toulon, tornou-se o palco de uma luta decisiva. Fiel aos realistas, a cidade entregara seu arsenal e sua rada às frotas inglesa e espanhola. Se Toulon permanecesse nas mãos do inimigo, a República corria o risco de sufocar. Foi nesse contexto que um jovem oficial de artilharia, ainda franzino, foi enviado ao local. Seu nome, então pouco conhecido, ressoava com sonoridades insulares. Napoleone Bonaparte, filho da Córcega, capitão de artilharia. Ele tinha 24 anos, olhos negros ardentes e já uma segurança estranha, como se cada instante de sua vida fosse apenas um prelúdio para uma grandeza ainda invisível. Quando chegou diante das muralhas de Toulon, o ar estava saturado de pólvora e sal. O vento marinho carregava o cheiro dos pinheiros queimados, das pólvoras destruídas, e os gritos dos feridos se elevavam em ondas, misturados ao rugido dos canhões. Os coalizados mantinham a rada com uma armada temível. As bandeiras inglesas tremulavam acima dos navios, silhuetas escuras erguidas contra o céu. O cerco se arrastava, mal conduzido por generais hesitantes. Napoleão, silencioso, observou. Seus olhos percorreram o mapa, depois os relevos. Ele compreendeu em um instante o que outros não haviam visto. As chaves de Toulon residiam em 2 promontórios rochosos, Balaguier e Leguiette. Quem os controlasse dominaria a rada interior e reduziria a frota inimiga à impotência. Ali, no fragor da história, seu gênio militar se revelou pela primeira vez. Numa noite, ao redor de uma mesa iluminada por velas vacilantes, ele expôs sua ideia aos representantes em missão. Sua voz, grave mas firme, ressoou: cidadãos, não se trata de atacar ao acaso. Tomemos Leguilhette e Balaguier, e Toulon cairá como um fruto maduro. Os oficiais trocaram olhares, alguns céticos, outros intrigados. Mas o general Dugommier, mais perspicaz que seus predecessores, assentiu. Capitão Bonaparte, coloque suas baterias. A República o segue. Assim, na noite gélida, o jovem corso fez avançar seus canhões. Os soldados arrastavam os pesados canos de bronze pela lama, suas mãos sangrando ao segurar as cordas. Napoleão, com as botas afundadas na argila, caminhava com eles, ajustando um reparo, traçando uma linha, orientando uma peça. Suas baterias receberam nomes simbólicos: a sans-culotte, a montanha, os homens sem medo.
Cada nome vibrava como uma invocação. Os artilheiros, impressionados por aquele oficial que trabalhava ao seu lado sem poupar esforços, começaram a segui-lo com uma lealdade feroz. A aurora despontou sobre uma rada envolta em bruma. Os navios inimigos se desenhavam, colossos de madeira e lona. Napoleão levantou a mão. Um sinal, uma chama, e a primeira salva rasgou o silêncio. O trovão rolou, os projéteis atingiram a água, explodindo em jatos de espuma, e depois acertaram as carcaças inglesas. As réplicas inimigas seguiram imediatamente. O céu se incendiou de fumaça negra e relâmpagos. Nessa sinfonia de ferro e fogo, Napoleão permanecia calmo, guiando cada tiro com a precisão de um geômetra e a fé de um padre diante do altar. A batalha durou dias. Suas baterias, deslocadas, reforçadas, mantinham o inimigo em suspense. Cada perda era compensada, cada brecha selada. Os soldados contavam que muitas vezes viam o oficial corso, com o manto batido pelo vento, caminhar entre as peças em ação, indiferente aos estilhaços que ceifavam ao seu redor. Um mensageiro ousou lhe dizer numa noite: "Meu capitão, você se expõe demais." Ele respondeu com um meio sorriso: "Quem comanda por trás não comanda." Por fim, o plano do assalto foi definido. As baterias de Napoleão abririam o caminho, pulverizando as defesas de Balaguier e Leguiette. Então, a infantaria avançaria. A noite do ataque foi sombria, agitada por ventos frios. As colunas republicanas avançavam em silêncio, as baionetas brilhando em clarões sob a luz das tochas. Nas trincheiras, os artilheiros esperavam o sinal, com os pavios prontos, o suor na testa apesar do gelo. Napoleão levantou a mão, depois abaixou o braço num gesto firme. Então, a terra tremeu. Os canhões cuspiram chamas. Os projéteis atingiram as muralhas, abrindo brechas, derrubando defesas. Cobertas por esse dilúvio, as colunas escalaram as alturas. Gritos, aço, fumaça. O combate tornou-se encarniçado. No coração da refrega, Napoleão recebeu um ferimento na coxa. O sangue escorria para dentro de sua bota, mas ele recusou deixar o terreno. "Não é nada", disse ele. "A República não sangra." Ao amanhecer, os promontórios foram tomados. A artilharia republicana agora dominava a rada. O almirante inglês Hood, compreendendo o inevitável, deu a ordem de retirada. Os coalizados, em sua fuga, incendiaram os navios que não podiam levar. A rada transformou-se em um inferno incandescente. Mastros em chamas desmoronando no mar, chamas vermelhas correndo sobre as ondas, detonações sacudindo as colinas. O céu inteiro tingia-se de laranja, como se o Apocalipse tivesse escolhido Toulon como palco. No meio desse braseiro, Napoleão observava, imóvel, seu manto encharcado de chuva e sangue. Seus olhos seguiam a queda dos navios e já pensava mais longe. Seus superiores o parabenizaram. O general Dugommier, grave, disse diante de todos: "Cidadão Bonaparte, Toulon pertence à República graças a você." Dias depois, a convenção promoveu a general de brigada. Aos 24 anos, ele cruzava um limiar decisivo. Toulon não foi apenas uma vitória militar, foi o nascimento de uma lenda. No silêncio da noite seguinte, enquanto as ruínas ainda fumegavam, Napoleão escreveu algumas linhas em seu caderno. "O fogo forja os homens como forja o metal." Em Toulon, sentiu o abraço do destino. É apenas um começo. E, enquanto as ondas vinham morrer suavemente contra os cais enegrecidos, o nome de Bonaparte começava a circular em Paris como o de um homem destinado a coisas ainda maiores. O fogo de Toulon abriu uma brecha, não apenas nas muralhas de uma cidade,
mas no próprio curso da história. Capítulo 2. A Aurora da Águia. Parte 1. O General da Revolução. O fogo de Toulon projetara seu nome em Paris como um relâmpago numa noite de tempestade. Em poucas semanas, o jovem capitão de artilharia Corso, agora general de brigada, passara da sombra à luz. Mas a revolução, instável e devoradora, não cessava de exigir novos sacrifícios. As fronteiras ardiam, toda a Europa formava um cinturão hostil, e a França buscava chefes capazes de transformar a derrota em vitória. Foi nesse turbilhão que Napoleão Bonaparte revelaria pela primeira vez a extensão de seu gênio estratégico. Em 1796, a República confiou ao jovem general o comando do exército da Itália. Não era um exército glorioso. Os soldados, mal vestidos, mal alimentados, exaustos por anos de guerra, arrastavam seus passos na poeira dos vales alpinos. Muitos murmuravam que estavam abandonados, condenados a uma guerra secundária contra os austríacos e seus aliados piemonteses. Os generais anteriores haviam hesitado, faltado ousadia, e os homens já não acreditavam em nada. Foi nesse desespero que Bonaparte fez sua entrada. Magro, com cabelos longos jogados para trás, o uniforme ainda sem ostentação, ele não impressionava à primeira vista. No entanto, seus olhos negros, ardentes e penetrantes, comandavam a atenção. Ele montou a cavalo diante de suas tropas reunidas e dirigiu-lhes algumas frases simples, mas inesquecíveis. Soldados, vocês estão nus, mal alimentados. O governo lhes deve muito, mas nada pode lhes dar. Mas eu os conduzirei às planícies mais férteis do mundo. Lá vocês encontrarão honra, glória e riquezas. Soldados da Itália, eu os levarei à vitória. Um silêncio inicial. Depois, como uma onda que se ergue, as aclamações explodiram. Viva o general! Viva Bonaparte! Os soldados, galvanizados, sentiram renascer em seus peitos uma energia que acreditavam morta. Nas primeiras semanas, Bonaparte transformou a campanha. Com uma rapidez fulgurante, ele dividiu seus adversários. Atacou-os separadamente, surpreendendo austríacos e piemonteses antes que pudessem se unir. Em Montenotte, suas colunas avançaram por desfiladeiros escarpados, atacando onde ninguém esperava. Os projéteis de artilharia rasgavam a bruma. Os gritos dos assaltantes ecoavam contra as paredes rochosas. Bonaparte, em seu cavalo branco, dirigia os movimentos com uma precisão implacável. Em um dia, ele quebrou a aliança inimiga. Depois veio Lodi, em maio de 1796. A ponte, estreita, cruzava o Adda sob o fogo mortal dos canhões austríacos. Os soldados hesitavam. Atravessar significava se lançar na morte. Bonaparte compreendeu o momento. Ele se lançou, sabre erguido, arrastando seus granadeiros. Sob as balas, os tambores ressoavam, as bandeiras tremulavam, os gritos de guerra abafavam o fragor das detonações. O assalto foi de uma selvageria inaudita. E os austríacos, surpreendidos por aquele ímpeto irresistível, cederam. À noite, Bonaparte contemplou o campo de batalha coberto de corpos, o rio carregando destroços, e murmurou a seu ajudante de campo, Berthier: não fui eu quem venceu em Lodi, foram esses homens. Mas hoje, sinto-me digno de grandes coisas. Essa frase, repetida mais tarde, marcou uma revelação. Em Lodi, Napoleão descobrira em si não apenas um chefe de guerra, mas um homem de destino. A campanha da Itália tornou-se uma epopeia. Em Arcole, ele agarrou uma bandeira e atravessou uma ponte sob os disparos, galvanizando suas tropas por sua ousadia. Em Rivoli, em janeiro de 1797,
ele exibiu seu gênio tático com um domínio absoluto, usando o terreno, movimentos de flanco, artilharia concentrada até envolver o exército austríaco. As montanhas ecoaram com o fragor dos canhões e os gritos dos sitiados. Rivoli foi o apogeu. Os austríacos, embora superiores em número, foram esmagados. Por toda parte, o rumor precedia seu nome. Os camponeses italianos, ao verem passar suas colunas, murmuravam: "É Bonaparte, o pequeno general corso que derruba impérios." Seus próprios soldados já o chamavam de Pequeno Cabo, um apelido carinhoso, nascido de sua proximidade com eles, pois ele frequentemente comia com seus homens, dividindo o pão duro, sentando-se numa pedra entre eles. Essa simplicidade forjava uma lealdade inabalável. Mas por trás da ousadia militar, Bonaparte revelava também outro rosto, o do político. Em cada cidade conquistada, ele proclamava a liberdade dos povos, estabelecia repúblicas irmãs, semeava os germes de uma nova ordem. Em Milão, fez sua entrada sob aclamações, elevado ao status de homem providencial. Os sinos tocavam, as bandeiras se agitavam e ele avançava, sério, o olhar voltado para o futuro. No entanto, na solidão dos acampamentos, em meio às colinas enevoadas, ele anotava em seus cadernos pensamentos mais sombrios. Os homens são movidos por duas alavancas, o medo e o interesse. Dar a ilusão da glória é uma arte, mas o verdadeiro poder se fundamenta na obediência absoluta. Ele já sabia que suas vitórias não eram apenas militares. Elas construíam uma reputação, uma lenda que ultrapassava fronteiras. Os líderes de Paris, por vezes preocupados com tanto sucesso concentrado nas mãos de um só homem, agora o viam como uma força nova, difícil de conter. Quando a campanha terminou, após a assinatura do Tratado de Campo Fórmio em 1797, o mapa da Europa foi bouleversado. A República Francesa, graças às vitórias de Bonaparte, estendera sua influência até o coração da Itália. Os tesouros de Veneza foram enviados a Paris, as planícies férteis da Itália alimentavam a França, e o nome de Napoleão ressoava em todas as cortes europeias como o de um meteoro. Ao retornar, seus soldados, exaustos mas exaltados, o aclamavam como herói. As multidões se aglomeravam em seu caminho, brandindo bandeiras, gritando seu nome. Em seus olhos, ele não era mais apenas um general da Revolução. Tornava-se um homem escolhido pela história. Numa noite, às margens do Pó, enquanto as águas corriam escuras sob a luz das estrelas, Napoleão permaneceu sozinho, meditativo. O vento levantava as abas de seu manto e no murmúrio do rio ele julgou ouvir uma voz interior lhe repetir: "É apenas o começo." Parte 2. O Egito dos Faraós. Após os triunfos da Itália, o nome de Bonaparte ressoava como um trovão. Paris o aclamava, mas também o observava com inquietação. Muitas vitórias, muita glória concentrada em um só homem. A República, frágil, temia que ele se tornasse um César. Então, para afastar esse meteoro enquanto o utilizava, o diretório decidiu enviá-lo ao Oriente. A Inglaterra, senhora dos mares, deveria ser atingida em seus interesses. O Egito, porta das rotas para a Índia, tornou-se o objetivo. Em maio de 1798, uma frota imensa levantou âncoras em Toulon. Centenas de velas se inflaram ao vento, carregando não apenas um exército de soldados, mas também uma coorte de sábios, engenheiros e desenhistas. Pois Napoleão não sonhava apenas com conquistas militares. Ele queria uma expedição que unisse a guerra e a ciência, a espada e o saber. Nas noites no convés, sob um céu constelado de estrelas,
Ele falava aos sábios de Ptolomeu, de Alexandre, da grandeza das civilizações engolidas. Em suas palavras, seus oficiais ouviam já o eco de um destino que ultrapassava a própria França. Em 1º de julho, as velas brancas surgiram diante das costas escaldantes. O Egito se oferecia a eles, imenso e silencioso. Os soldados desembarcaram em Alexandria, esmagados pelo sol, as botas afundando na areia. A luz era tão violenta que parecia cortar os contornos das coisas. O ar trazia um odor desconhecido, mistura de poeira, tâmaras secas e vento do deserto. Para muitos, aquele país parecia irreal, quase bíblico. Desde os primeiros dias, Bonaparte impressionou por sua capacidade de adaptação. Numa proclamação dirigida aos egípcios, traduzida em árabe, ele escreveu: "Povo do Egito, dirão que vim destruir sua religião. É uma mentira. Vim restabelecer seus direitos, punir seus opressores. Respeito mais Maomé, o profeta, e o Alcorão do que os mamelucos que os escravizam." Assim, pela palavra, ele buscava se apresentar como um libertador, misturando política e estratégia com uma habilidade consumada. Mas os mamelucos, cavaleiros ferozes, o aguardavam. Em 21 de julho de 1798, às margens do Nilo, ergueu-se uma das batalhas mais famosas da história, a Batalha das Pirâmides. O calor era sufocante, a areia ofuscante. No horizonte, as silhuetas colossais das pirâmides de Gizé pareciam vigiar os homens como espectros imemoriais. Diante delas, milhares de cavaleiros mamelucos, sabres curvos brilhando ao sol, relinchos de cavalos excitados, gritos de guerra ressoando no ar ardente. O exército francês, exausto pela marcha, reuniu-se em torno de seu chefe. Bonaparte, com o olhar fixo, ergueu seu sabre e disse: "Soldados, pensem que do alto desses monumentos, 40 séculos os contemplam." Essas palavras, gravadas para sempre na memória coletiva, eletrizaram as fileiras. Os quadrados franceses se formaram massas compactas, eriçadas de baionetas e canhões. Os mamelucos, furiosos, investiram como uma tempestade de areia. O solo tremia sob os cascos, os gritos perfuravam o ar escaldante. Mas os quadrados resistiram. Os canhões cuspiram fogo. As descargas ceifaram os cavaleiros que se esmagavam contra aquele muro de aço. A batalha foi breve, mas terrível. O Nilo, tingido de sangue, refletiu a queda de um mundo antigo diante da disciplina moderna. Ao cair da noite, o silêncio voltou ao campo coberto de corpos e cavalos. As pirâmides, imutáveis, pareciam aprovar ou condenar. Ninguém podia dizer. Bonaparte, de pé na luz declinante, contemplava aquele espetáculo. Seus olhos brilhavam com um brilho singular. Ele não apenas conquistara uma vitória militar, selara um encontro entre duas épocas, duas civilizações. No entanto, o destino logo se mostrou cruel. Um mês depois, em agosto, a frota francesa, ancorada na Baía de Aboukir, foi surpreendida e destruída pelo almirante Nelson. A explosão dos navios incendiou a noite, e o Mediterrâneo se fechou como uma armadilha. Isolado da França, o exército francês ficou preso no meio do deserto. Os soldados, oprimidos pelo calor, pelas doenças, pelas privações, começaram a murmurar. Bonaparte, no entanto, recusava-se a ceder. Ele levou suas tropas mais longe, rumo à Síria, tentando romper o cerco que se apertava. Mas em São João de Acre, as muralhas resistiram. Os canhões troavam dia e noite. Os assaltos se esgotavam. As doenças dizimavam as fileiras. A glória das pirâmides se desfazia na poeira de um cerco interminável.
Foi nesses momentos sombrios que se revelou a resistência do homem. Muitas vezes, ele era visto caminhando entre os doentes, visitando os hospitais, tocando os pestilentos sem medo, como para mostrar que nem mesmo a morte podia atingi-lo. Esse gesto, relatado e amplificado, tornou-se lendário. A imagem de um general compartilhando o sofrimento de seus homens, desafiando o destino com uma coragem quase sobrenatural. Por fim, ele compreendeu que a sorte virava. Sem frota, sem reforços, cercado por inimigos numerosos demais, ele decidiu retornar à França. Em agosto de 1799, ele deixou Alexandria em segredo, deixando seu exército para trás. No convés do navio, olhou uma última vez para as costas do Egito, desaparecendo na bruma. Seus pensamentos eram pesados. Ele não conquistara o Oriente como Alexandre, mas tocara o imaginário do mundo. Quando as velas sumiram no horizonte, ele murmurou, quase para si mesmo: plantei no Egito sementes que não morrerão. E, de fato, os sábios que ele levara revelariam ao mundo tesouros insuspeitados. Hieróglifos, monumentos, mapas, levantamentos. A expedição militar terminava em fracasso, mas a expedição científica abria um novo campo. Bonaparte, por sua vez, regressava à França, decidido a transformar sua glória oriental em trampolim político. No silêncio das noites mediterrâneas, o balanço do navio mal o adormecia, mas em sua mente ressoava o eco das pirâmides, como uma voz antiga, grave, infinita. Você passou e nós o vimos. Parte 3. O 18 Brumário. O outono de 1799 cobria Paris com suas brumas espessas. Nas ruas, as carroças rangiam, os passos afundavam na lama e os rostos permaneciam fechados. 10 anos após a queda da monarquia, a República parecia exausta, ofegante, dividida entre facções rivais, conspirações e o cansaço do povo. O diretório, minado pela corrupção e impotência, mantinha-se apenas por hábito. Muitos pressentiam que uma mudança radical se anunciava. Foi nesse clima de incerteza que Bonaparte retornou do Egito. Seu desembarque na França foi recebido como uma ressurreição. Apesar do fracasso militar, sua lenda crescera. Os jornais falavam do vencedor das pirâmides, do homem que desafiara os mamelucos e resistira ao Oriente. Por onde passava, multidões se aglomeravam, aclamando seu nome. Mas por trás do entusiasmo popular escondia-se uma vontade mais fria: tomar o poder. Nos salões parisienses, as conspirações se entrelaçavam. Sieyès, um dos diretores, intelectual ambicioso, mas sem exército, buscava uma espada para levar adiante seu projeto de reforma. Ele encontrou em Napoleão a arma ideal. Os dois homens se encontraram em uma sala iluminada pela chama vacilante de uma lareira. Sieyès, magro, austero, expôs seu plano: a República está doente. Devemos derrubá-la para salvá-la. Você, general, será o executor dessa necessidade. Bonaparte, sentado na penumbra, com a mão pousada em sua bengala, respondeu em voz baixa: não sou um instrumento, sou aquele que age. O encontro foi selado. O golpe de Estado aconteceria. Em 9 de novembro de 1799, pelo calendário revolucionário, era o 18 Brumário do ano 8. Ao amanhecer, Paris despertou com ruídos incomuns. O trotar dos cavalos, o tilintar das armas, o passo cadenciado das tropas. Bonaparte, em uniforme, atravessou a cidade a cavalo, cercado por granadeiros fiéis. O povo, intrigado, se aglomerava às janelas. Alguns aclamavam, outros permaneciam mudos.
Mas todos sentiam que aquele dia não seria como os outros. A Assembleia dos 500 fora convocada em Saint Cloud, longe do tumulto parisiense. Nos jardins do palácio, as árvores despidas tremiam sob o vento frio. Os deputados, em casacas escuras, entravam com passos nervosos, ainda ignorando que assistiriam ao fim de um regime. Bonaparte, acompanhado de seus irmãos e oficiais, fez sua entrada na sala. Os olhares se voltaram imediatamente para ele. Ele falou, desajeitadamente no início, evocando a necessidade de mudança, o esgotamento do diretório, a urgência de salvação. Mas os deputados, longe de se deixarem convencer, inflamaram-se contra ele. Os gritos ecoaram, fora da lei, ditador, tirano. A tensão cresceu. Bonaparte, pálido, vacilou sob o clamor. Por um instante, pareceu fraquejar. Seus inimigos acreditaram ter a vitória assegurada, mas, nesse momento, seu irmão Lucien, presidente da Assembleia, interveio com uma energia feroz. Brandindo sua espada, exclamou: "Juro que golpearei meu irmão com este ferro se ele trair a República. Mas também juro que não cederemos aos facciosos que querem entregar a França ao caos." A sala explodiu em tumulto. Os deputados batiam nos púlpitos, gritavam, gesticulavam. Nesse caos, os granadeiros de Murat entraram, sabres em punho. Os representantes, tomados pelo pânico, dispersaram-se. Alguns pularam pelas janelas, outros fugiram deixando cair seus papéis. Foi o fim do diretório, varrido não por um debate, mas pelo ferro e pelo medo. Na noite gelada, Saint Cloud se acalmou aos poucos. Bonaparte, silencioso, permanecia em um salão de cortinas escuras. Ao seu redor, Sieyès, Ducos e alguns outros já preparavam a nova Constituição. Mas ninguém mais duvidava que o verdadeiro mestre era agora o general Corso. Dias depois, o consulado foi proclamado. 3 cônsules deveriam compartilhar o poder. Sieyès esperava dirigir nas sombras, mas rapidamente Bonaparte se impôs como o primeiro. Seus gestos, suas palavras, sua autoridade natural esmagavam seus colegas. Os olhares do povo, dos soldados, dos administradores se voltavam para ele. Paris, cansada das incertezas, acolhia esse novo poder como uma libertação. No segredo de seu gabinete, Bonaparte redigiu os primeiros textos fundadores, traçando as linhas de um regime que lhe assemelhava, centralizado, enérgico, autoritário. Ele trabalhava noites inteiras, inclinado sobre mapas, relatórios, leis. Seus próximos o viam escrever com uma mão rápida, sem descanso, como se uma vontade interior mais forte que ele o impulsionasse adiante. Numa noite, seu irmão José lhe perguntou: "Você se dá conta, Napoleão, que pôs fim à Revolução?" O futuro imperador, com o olhar distante, respondeu: "Não, eu não a terminei. Eu a orientei. A Revolução não é mais um caos. Ela se torna uma ordem. E essa ordem sou eu." Assim terminou o 18 Brumário. Na sombra das brumas de outono, um regime desmoronara e outro nascera. A República exangue encontrava um mestre. O povo, fatigado, encontrava um guia. E a história, inexorável, encontrava em Napoleão Bonaparte um novo rosto. Nos corredores de Saint Cloud, o silêncio voltou após o tumulto. Mas para quem sabia ouvir, um novo som começava a ressoar. O passo da águia que se elevava, pronta para dominar o céu da Europa. Capítulo 3. O Império dos Destinos. Parte 1. A Sagração do Imperador. Em 2 de dezembro de 1804, Paris despertou sob um manto de inverno. O Sena rolava lentamente suas águas cinzentas
e os sinos graves e solenes ressoavam acima dos telhados cobertos de geada. Nas ruas, apesar do frio cortante, multidões se aglomeravam. Bandeiras tricolores flutuavam, misturadas aos estandartes com abelhas de ouro, novo emblema de um poder que se queria antigo e eterno. O ar vibrava com uma tensão quase sagrada. Naquele dia, um filho da Córcega, outrora criança solitária de Brienne e capitão obscuro em Toulon, cruzaria o limiar do destino. Napoleão Bonaparte se tornaria Napoleão I, imperador dos franceses. A Catedral de Notre-Dame de Paris, adornada com tapeçarias e cortinas, resplandecia. No interior, as velas iluminavam as colunas góticas, fazendo dançar as sombras nas abóbadas seculares. O aroma de cera, resina e incenso preenchia o ar, conferindo ao lugar uma atmosfera ao mesmo tempo solene e mística. Os soberanos estrangeiros, príncipes, dignitários, marechais, todos esperavam em um silêncio carregado de gravidade. Os mantos de veludo, os uniformes bordados a ouro, as plumas e espadas formavam um mar reluzente. O próprio Papa Pio VII, vindo de Roma apesar de suas reticências, permanecia pronto, silhueta branca e imóvel, com o rosto grave. Então as trombetas soaram. Em um murmúrio que se transformou em clamor, a assembleia se virou. Napoleão entrava. Ele vestia um manto de veludo púrpura salpicado de abelhas de ouro, arrastando-se atrás dele como uma capa imperial. Sobre seus ombros repousava um pesado manto de arminho. Sua marcha, comedida, imponente, já era a de um soberano maior que os reis. Ao seu lado, Josefina, resplandecente em seu vestido branco e dourado, avançava com uma graça trêmula, consciente de que aquele dia marcava o apogeu de sua vida. Os órgãos ressoaram, enchendo a nave com um rugido poderoso, quase celestial. Napoleão avançou até o altar, diante do trono improvisado. O Papa levantou as mãos, pronto para realizar o antigo rito da coroação. Todos retinham a respiração. A cena parecia fixada pelo destino. A igreja colocaria sua bênção na testa do homem vindo da Córcega. Mas então, num gesto brusco, inesperado, Napoleão tomou a coroa com suas próprias mãos. Um silêncio de estupefação percorreu a assembleia. Ele a ergueu alto, lentamente, como se desafiasse o próprio céu. Depois, num movimento firme, colocou-a em sua própria cabeça. Esse gesto, audacioso e carregado de símbolos, ressoou como um trovão na história. Napoleão se coroava a si mesmo. Ele afirmava diante do mundo inteiro que seu poder não vinha do Papa, nem da Igreja, nem de nenhuma autoridade superior. Vinha dele mesmo, de sua vontade, de sua força, de seu destino. A nave, por um instante congelada, encheu-se de um murmúrio. Depois, a aclamação explodiu: Viva o Imperador! Viva Napoleão I! Após coroar Josefina, com uma delicadeza quase terna, Napoleão virou-se para a assembleia. Seu olhar abarcava os arcos góticos, os rostos graves dos marechais, os nobres intimidados, os diplomatas estrangeiros. Em seus olhos brilhava uma convicção ardente. Ele não era mais apenas um general da Revolução, tornava-se o fundador de uma nova ordem, o mestre de um império. O Papa, apesar de seu apagamento, prosseguiu a cerimônia, abençoando o imperador e a imperatriz. Mas todos sabiam que o essencial já acontecera. Com aquele gesto, Napoleão proclamara sua independência em relação a qualquer autoridade espiritual. Como Carlos Magno outrora, ele se colocava na linhagem dos soberanos que forjavam suas próprias coroas. Lá fora, os canhões troaram desde os Invalides, rolando no ar gelado como um trovão prolongado. Paris tremia sob esse fragor, e as multidões, aglomeradas ao longo das ruas, aclamavam:
embriagadas de entusiasmo. Os ecos ressoavam até os subúrbios, como se toda a cidade se tornasse o recinto de um imenso teatro onde a história escrevia uma cena imortal. No silêncio que voltou à nave, Napoleão tomou assento em seu trono, cetro na mão, manto púrpura desdobrado. Seu perfil se destacava sob a luz das velas como o de um imperador romano ressuscitado. Os cortesãos sussurravam. Alguns viam nele um César moderno, outros um Alexandre renascido. Mas todos sentiam que aquele dia marcava um ponto de inflexão irreversível. Josefina, ao seu lado, com o olhar úmido, contemplava o homem que a levara à mais alta dignidade, mas cujo anseio insaciável ela já pressentia. Pio VII, por sua vez, mantinha o silêncio, resignado. Sabia que a igreja perdera uma batalha simbólica. Quando a cerimônia terminou, Napoleão se levantou, atravessou a nave em meio às aclamações. O frio de dezembro entrou na catedral quando as pesadas portas se abriram e o imperador saiu na luz pálida do dia. Os cavalos relinchavam, os soldados apresentavam armas, os tambores batiam. O povo, amontoado nas margens e praças, gritava seu nome até a exaustão. Naquela noite, Paris brilhou com 1000 luzes. Iluminações corriam pelas fachadas, músicas se elevavam e brindes se multiplicavam nos salões. Mas na intimidade de seu gabinete, Napoleão permaneceu pensativo. Diante dele, sobre a mesa, repousava a coroa. Ele a contemplou longamente. Depois, pousando a mão sobre ela, murmurou: tomei o diadema, mas não é para mantê-lo imóvel. É para elevá-lo e talvez quebrá-lo se eu fraquejar. Assim terminou a sagração. Não uma mera cerimônia religiosa, mas um ato fundador, uma proclamação silenciosa dirigida a toda a Europa. Um novo império se erguia e no frio daquele mês de dezembro, a história, atenta, prendia a respiração. Parte 2. O mestre da Europa. A coroação em Notre-Dame não fora um fim, mas um começo. Assim que a coroa de ouro repousou em sua testa, Napoleão voltou-se novamente para o campo de batalha, onde, mais do que nas catedrais, escrevia-se sua legitimidade. O império ainda não estava assegurado. Precisava ser conquistado pelo ferro e pelo fogo. Em 1805, a Europa se levantou novamente. Inglaterra, Rússia, Áustria formavam uma coalizão temível. Os diplomatas, nas sombras dos palácios, juravam derrubar a águia corsa antes que ela estendesse suas asas por todo o continente. Os tambores de guerra ressoavam através das fronteiras e já os exércitos marchavam. Napoleão, mestre de Paris, lançou-se sem hesitar. Ele convocou a grande armée, essa força nascida da Revolução, temperada pelas campanhas da Itália, reforçada pela nova ordem. Mais de 200.000 homens, vestidos com seus uniformes azuis, alinhados sob centenas de bandeiras, responderam ao seu chamado. As planícies de Champagne e Borgonha encheram-se com o som dos tambores, os relinchos dos cavalos, o tilintar dos sabres. A marcha para o leste foi rápida, implacável. Os soldados, apesar do cansaço, sentiam-se carregados pela presença de seu chefe. Contava-se que, nos acampamentos, Napoleão se aproximava das fogueiras, sentava-se com eles, compartilhava uma ração de pão ou sopa. Suas palavras simples, seu olhar ardente, infundiam uma confiança inabalável. Em 2 de dezembro de 1805, um ano após sua sagração, o imperador encontrou seus inimigos perto de uma pequena vila da Morávia, Austerlitz. Na manhã da batalha, um nevoeiro espesso cobria as colinas. A terra congelada estalava sob os passos dos soldados.
Napoleão, a cavalo, contemplava o terreno com a atenção de um ourives. Ele enfraquecera deliberadamente seu centro, atraindo o inimigo para uma armadilha invisível. Ao seu redor, seus marechais aguardavam suas ordens. Senhores, observem bem este sol. Vocês verão brilhar o sol de Austerlitz. Com essas palavras, o véu de bruma se rasgou, deixando passar uma luz brilhante. Os raios dourados espalharam-se pelas colinas, como um sinal do céu. Os soldados, galvanizados, gritaram em coro: "Viva o imperador!" A batalha começou. Russos e austríacos, acreditando encontrar uma brecha, lançaram-se ao centro. Mas era um engodo. As divisões francesas, disciplinadas, fixaram-nos enquanto as colunas de Davout e Soult envolviam os flancos. Os canhões troavam, sacudindo a terra congelada. As baionetas brilhavam na luz invernal. A cada movimento, Napoleão parecia ler o mapa vivo da batalha, ajustando, corrigindo, golpeando onde o inimigo se rompia. Ao meio-dia, o centro inimigo desmoronou. Os coalizados, presos em um torno, foram esmagados. O gelo dos lagos próximos cedeu sob a pressão dos fugitivos, engolindo homens e cavalos nas águas geladas. Esse espetáculo terrível marcou as memórias. Austerlitz não era apenas uma vitória, era um cataclismo. À noite, Napoleão percorreu o campo coberto de corpos, as tochas dos soldados projetando luzes sobre rostos petrificados. A seus oficiais reunidos, ele disse com voz grave: "Soldados, estou satisfeito com vocês. Vocês adornaram sua águia com uma glória imortal." O sol de Austerlitz tornou-se um símbolo. Toda a Europa tremeu. A Áustria foi forçada a assinar a paz de Pressburg. A Rússia recuou. A Inglaterra permaneceu sozinha em sua ilha. Mas Napoleão não parou. Os anos seguintes foram marcados por uma série de vitórias brilhantes. Iena e Auerstedt em 1806, onde a Prússia, outrora temida, foi esmagada em um único dia. Friedland em 1807, onde os russos foram forçados à paz de Tilsit. Cada batalha parecia um palco onde a águia desdobrava suas asas. Os canhões rugiam, os sabres se chocavam, e sempre, na poeira e na fumaça, a silhueta de Napoleão aparecia, impassível, guiando o trovão. Seus marechais Ney, Lannes, Murat, Davout tornavam-se os heróis de uma epopeia. Seus soldados, orgulhosos de seu chefe, seguiam-no com uma lealdade cega. Nas capitais da Europa, os tronos vacilavam. Os reis assinavam tratados humilhantes, cediam províncias, pagavam indenizações. O Império Francês se estendia de Madrid a Varsóvia, de Hamburgo a Roma. Em Paris, as vitórias eram celebradas com arcos do triunfo improvisados, iluminações, festas populares. As multidões aclamavam o imperador, vendo nele a encarnação da potência e da glória da França. Mas nesse tumulto de triunfos, alguns já pressentiam uma inquietação. Muitas vitórias, muito orgulho, muitos povos subjugados, a roda da fortuna um dia giraria. Numa noite, após a paz de Tilsit, Napoleão permaneceu sozinho às margens do Niemen. O rio refletia a luz das tochas e das estrelas. Ele murmurou, como para si mesmo: "Dominei a Europa. Mas por quanto tempo um homem pode segurar o mundo em sua mão?" O vento de verão fez estremecer a superfície da água como uma resposta muda. A águia voava alto, talvez alto demais, mas por ora toda a Europa se curvava diante dele. Napoleão, filho da Córcega, general da Revolução, tornara-se o mestre da Europa. Parte 3. O Código e a Coroa.
A glória dos campos de batalha enchia a Europa. Mas Napoleão sabia que as vitórias militares, sozinhas, não bastavam para fundar um império duradouro. A espada conquista, mas a lei consolida. Após Austerlitz, Iena e Tilsit, enquanto seus marechais redigiam relatórios de batalhas e os diplomatas assinavam tratados, o imperador se dedicava a outra obra, mais silenciosa, mas talvez mais profunda: reformar a França. Cada manhã, em seu gabinete no Palácio das Tulherias ou de Saint-Cloud, a luz cinzenta filtrava-se pelas altas janelas. Napoleão, já desperto antes da aurora, trabalhava incansavelmente. Pilhas de dossiês se acumulavam em sua mesa, relatórios de administradores, projetos de lei, pedidos vindos de todas as províncias. Ele percorria tudo com um olhar rápido, anotando com uma escrita nervosa, traçando linhas vigorosas. Seus secretários mal conseguiam acompanhar o ritmo frenético de seu pensamento. Sua obsessão mais marcante foi a criação de um conjunto jurídico coerente. A Revolução abolira as antigas leis, mas deixara um caos de regulamentos contraditórios. Napoleão queria dar à França um código civil claro, universal, que sobrevivesse aos regimes e às gerações. Ele reuniu juristas, magistrados, legistas experientes na sala do Conselho de Estado. Ele presidia os debates, ouvindo, interrompendo, ditando suas visões com a precisão de um estrategista. As leis devem ser curtas, claras, compreensíveis por todos. Não são enigmas para os sábios, são regras para o povo. Os juristas se inclinavam, por vezes forçados a abandonar sutilezas, por vezes impressionados pela acuidade do chefe de Estado. O Código Civil, concluído em 1804, mas aprimorado durante anos, logo se tornou o Código Napoleão. Ele garantia a igualdade perante a lei, protegia a propriedade, organizava o casamento, a filiação, os contratos. Para alguns, era a verdadeira fundação de seu império. Uma ordem escrita, sólida, transmissível. Além do direito, Napoleão reestruturou o Estado. Criou os prefeitos, verdadeiros procônsules encarregados de governar cada departamento em nome do imperador. Reformou as finanças, fundou o Banco da França, assegurou a estabilidade da moeda. Os liceus, estabelecimentos modernos, formaram uma geração de alunos educados na disciplina e na ciência. A Legião de Honra, instituída em 1802, recompensava méritos civis e militares, oferecendo aos humildes um reconhecimento que até então pertencia apenas aos nobres. Em Paris, as próprias pedras pareciam mudar sob seu impulso. Arcos do triunfo foram projetados, estradas traçadas, pontes lançadas sobre o Sena. As novas avenidas simbolizavam a ordem e a grandeza. Nas províncias, prefeitos, juízes, administradores sentiam-se apoiados por um Estado central forte. A França, pela primeira vez em séculos, respirava uma unidade real. Mas o imperador não esquecia o Fausto, pois o poder precisa de símbolos. Nas Tulherias, em Fontainebleau, em Compiègne, a corte imperial se organizava, bailes, cerimônias, audiências sucediam-se em um brilho de ouro e veludo. Josefina, coroada, reinava com elegância, cercada de damas ricamente vestidas. Os marechais, em uniformes enfeitados, formavam uma nova nobreza, a dos bravos, recompensados com títulos, ducados, terras conquistadas. Numa noite, durante uma recepção em Saint-Cloud, Napoleão observou o mundo que moldara. Os lustres lançavam seus reflexos nos espelhos. Os violinos tocavam minuetes. As conversas zumbiam com ambição e intrigas. Ao seu entorno, ele disse, quase pensativo: substituí a velha aristocracia por outra, mas pelo menos
esta ganhou seus galões ao som do canhão. Essa frase revelava a dupla natureza de sua obra: Reforma e Fausto, Lei e Glória, Código e Coroa. Ele consolidava o Estado ao mesmo tempo que construía uma dinastia, pois no fundo uma inquietação permanecia: a ausência de um herdeiro. Josefina, apesar de seu afeto e de seu lugar em seu coração, não podia lhe dar um filho. Rumores já corriam de que ele pensaria um dia em repudiá-la para assegurar sua descendência. No entanto, apesar dessas sombras, a obra parecia sólida. As cortes da Europa invejavam essa máquina administrativa que funcionava com uma precisão temível. Os povos conquistados, mesmo relutantes, frequentemente adotavam as reformas napoleônicas. O Código Civil cruzava fronteiras. Os prefeitos inspiravam o exterior. A centralização tornava-se modelo, mas no silêncio de suas noites de trabalho, inclinado sobre seus papéis, Napoleão já sentia o desgaste. As guerras sempre o chamavam. A paz lhe parecia uma miragem. Suas reformas, ele sabia, só teriam valor se resistissem ao tumulto das armas. Numa noite, enquanto ditava artigos de lei, seu secretário Bourrienne lhe perguntou: Sire, acredita que este código viverá por muito tempo? Napoleão ergueu os olhos, seu olhar sombrio iluminou-se por um instante. Minhas vitórias talvez se dissipem, mas este código, será mais duradouro que minhas batalhas. Essa profecia, pronunciada na penumbra de um gabinete, revelou-se verdadeira. Pois, se os canhões de Austerlitz, Iena e Wagram um dia silenciariam, o Código Napoleão, esse, sobreviveria, levado através dos séculos, aplicado bem além da França. Assim, no coração de seu império, Napoleão não era apenas o estrategista flamboyant dos campos de batalha. Era também o legislador, o arquiteto de uma nova ordem. Entre o ruído dos tambores e o silêncio dos gabinetes, entre o sangue derramado e a tinta negra, ele construía uma obra dupla, a de um conquistador e a de um fundador. E nesse contraste, talvez, residia a verdadeira grandeza de Napoleão. O homem que cingiu a coroa, mas também gravou a lei. Capítulo 4. A sombra do inverno. Parte 1. O império abalado. Após os triunfos, após a ordem das leis e o brilho das coroas, veio o tempo das fissuras. O império, imenso, parecia invencível, mas já sob suas fundações, as rachaduras se acumulavam. Como uma muralha construída rápido demais, ele logo racharia sob suas próprias contradições. Na virada de 1808, um vento de inquietação soprava sobre a Europa. Em Paris, as cerimônias imperiais ainda brilhavam com esplendor, mas nas campanhas cansadas, as famílias murmuravam contra as levas de homens e os impostos. Por toda parte, a guerra permanente pesava. Os tronos que Napoleão derrubara se reerguiam na sombra, e as nações que o imperador acreditava subjugadas começavam a se agitar. A primeira fenda abriu-se ao sul, a Espanha. Em 1808, sob o pretexto de arbitrar as querelas dinásticas dos Bourbons, Napoleão enviou suas tropas através dos Pirineus. Madrid foi ocupada, o rei Carlos IV forçado a abdicar, e no trono da Espanha, o imperador colocou seu irmão José. Mas esse cálculo político transformou-se rapidamente em uma armadilha sangrenta. Nas ruas estreitas de Madrid, os habitantes se revoltaram. Em 2 de maio de 1808, a capital espanhola incendiou-se. Os madrilenhos, armados com facas, pedras, paus, lançaram-se contra os soldados franceses. Os gritos ecoavam entre os muros brancos, os cavalos se assustavam,
os fuzis troavam, os franceses reprimiram a revolta com uma brutalidade implacável. Fuzilamentos, execuções sumárias, cadáveres empilhados contra os muros. Toda a Europa estremeceu ao saber dessas cenas, imortalizadas mais tarde pelos pincéis de Goya. Mas, longe de se apagar, a revolta se espalhou pelas campanhas. Nas montanhas, os guerrilheiros se organizaram. Esses homens do povo, camponeses, artesãos, às vezes padres, atacavam os comboios, assassinavam os isolados, golpeavam e depois desapareciam. Os soldados de Napoleão, treinados para a guerra em formação, viam-se impotentes diante dessa guerra das sombras. Cada caminho tornava-se uma emboscada, cada colina um esconderijo. Napoleão precisou intervir pessoalmente, atravessando a Espanha à frente da Grande Armée. Suas vitórias foram brilhantes: Burgos, Madre reconquistada, os espanhóis dispersos, mas cada batalha ganha apenas reforçava o ódio. A Espanha tornou-se um abismo onde milhares de homens se perdiam. O imperador, que acreditava que bastaria estalar os dedos para submeter esse reino, deparou-se com uma resistência feroz, alimentada pela fé, pela terra e pelo sangue. E, como se esse front não bastasse, outra sombra se ergueu. Ao norte, a Inglaterra, tornada senhora dos mares por Trafalgar, apoiava os insurgentes. O Duque de Wellington desembarcou em Portugal, e logo os batalhões britânicos, sólidos e disciplinados, se misturaram à guerra. A Espanha tornava-se um pântano, uma ferida aberta que sangraria o império por anos. Napoleão, em seus relatórios, permanecia confiante, mas na intimidade de suas cartas, às vezes, transparecia uma inquietação. Essa maldita guerra da Espanha, ela me devora como uma úlcera. Enquanto isso, em outros lugares, novas fissuras apareciam. Na Alemanha, na Itália, na Polônia, os povos conquistados suportavam cada vez menos o jugo francês. Os reis que Napoleão instalara nos tronos seus irmãos, cunhados, marechais, governavam frequentemente com desajeito, suscitando rancores e humilhações. O império, vasto demais, começava a carecer de alicerces. E, no entanto, Napoleão continuava avançando. Ele acreditava que a força bastava, que as vitórias apagariam os focos de incêndio. Mas seus inimigos, por sua vez, aprendiam. A Inglaterra financiava, a Rússia desconfiava, a Áustria guardava sua hora. Toda a Europa, ferida e humilhada, espreitava a brecha onde atacar. Numa noite de inverno em Fontainebleau, o imperador contemplou sozinho a luz das chamas na lareira. A fadiga se lia em seus traços, mas sua mente permanecia tensa. Ele murmurou, como uma confissão que ninguém ouviu: construir um império rápido demais? Ou será o mundo que insiste em permanecer velho? Ao seu redor, os marechais se agitavam, os diplomatas redigiam tratados, os espiões traziam rumores, mas ninguém ousava lhe dizer o que todos sentiam. O império, tão vasto, começava a vacilar. Nas planícies da Espanha, as colunas francesas continuavam a marchar, perdendo-se na poeira e no sangue. Nos salões de Viena, Londres e São Petersburgo, sussurravam-se novas alianças. E no coração de Paris, apesar das luzes dos bailes e cortejos, um sopro gelado já passava, anunciador do inverno que viria. A águia ainda voava alto, mas suas asas, pesadas por tantas conquistas, se fatigavam, e na sombra das montanhas espanholas quase se podia ouvir um presságio. O tempo dos triunfos se encerrava. Parte 2. Moscou em chamas. O ano de 1812 abria-se com uma decisão imensa, insensata para alguns, necessária para ele. Napoleão atacaria a Rússia.
A aliança, firmada com o Tear Alexandre na paz de Tilsit, não era mais que uma lembrança. A Rússia, desafiando o bloqueio continental imposto à Inglaterra, ameaçava todo o edifício do império. Para Napoleão, era preciso agir. Mas agir significava lançar seu exército ao coração de um país vasto, hostil, desconhecido. Em junho, a Grande Armée cruzou Niemen. Nunca o mundo vira tal força. Mais de 600.000 homens, vindos de todas as nações submetidas ao império, marchavam sob as águias imperiais. Franceses, poloneses, italianos, holandeses, alemães, croatas, uma Babel em armas, uma maré humana e metálica que fez tremer a Europa. O som de seus passos abafava o canto dos pássaros. Seus tambores ressoavam como trovões. No início, o avanço foi quase triunfal. As vastas planícies se abriam, os vilarejos se esvaziavam antes mesmo de sua chegada. Mas rapidamente a realidade se impôs. O calor do verão oprimia. As estradas poeirentas se estendiam ao infinito. Os comboios se tornavam pesados. Os russos, em vez de enfrentar, recuavam incessantemente, queimando suas colheitas, incendiando seus celeiros, deixando para trás uma terra negra e estéril. A estratégia da terra queimada abatia-se como uma maldição. Quanto mais o exército avançava, mais se afundava no vazio. Em setembro, finalmente, os russos ofereceram batalha em Borodino. A aurora despontou sobre uma planície enevoada, eriçada de redutos, canhões, trincheiras. Os dois exércitos, mais de 1 milhão de homens reunidos, enfrentavam-se em um silêncio terrível. Napoleão, doente e febril, contemplava o campo de batalha desde um outeiro. Seus marechais o cercavam, aguardando sua ordem. A vitória será sangrenta, mas será nossa, disse ele em voz baixa. A canhonada começou. As salvas sacudiam a terra. Os projéteis dilaceravam as fileiras. Os gritos dos feridos se misturavam ao fragor. Durante todo o dia, o inferno rugiu. As cargas de infantaria, os assaltos de cavalaria, as contra-ataques russos se encadearam. O solo, encharcado de sangue, tornou-se uma lama avermelhada. Ao cair da noite, o exército russo dizimado retirou-se. A vitória era francesa, mas ao preço de uma hecatombe. 50.000 mortos cobriam a planície silenciosa. Dias depois, o exército francês alcançou Moscou. Os soldados, exaustos, descobriram a cidade santa, coração pulsante da Rússia. Os domos dourados brilhavam ao sol. Os sinos tocavam, e a impressão de um triunfo se espalhou. Mas esse triunfo era apenas uma miragem, pois Moscou, quase vazia, entregaria a Napoleão uma visão de apocalipse. Na noite de 14 de setembro, luzes inquietantes se ergueram. Primeiro, algumas chamas isoladas, depois, incêndios mais amplos. Em breve, bairros inteiros arderam. O vento atiçou o incêndio e Moscou tornou-se um braseiro. Os telhados desmoronavam, os campanários ruíam, torrentes de faíscas subiam ao céu. A cidade inteira, entregue ao fogo por ordem do governador Rostopchine, consumia-se sob os olhos do imperador. Napoleão, instalado no Kremlin, observava as chamas de uma janela. Os reflexos vermelhos dançavam em seu rosto pálido. Ele murmurou: "Que tragédia assustadora! Esses bárbaros preferem queimar sua capital a cedê-la." O fogo durou dias. Quando finalmente se extinguiu, Moscou não era mais que um esqueleto calcinado, sem víveres, sem abrigos, sem paz. Alexandre, o czar, recusava-se a negociar. Napoleão esperou, aguardou um sinal. Nada veio. O outono avançava, as noites se tornavam geladas e já os primeiros flocos caíam. Em outubro,
ele tomou a decisão fatal: a retirada. Foi uma descida aos infernos. As colunas francesas, pesadas com botins inúteis, hostilizadas pelos cossacos, estendiam-se pelas planícies geladas. A neve caía sem fim, o vento mordia a carne, os cavalos desmoronavam, os homens marchavam como espectros. Muitos jogavam fora suas armas, alguns morriam sentados na neve, incapazes de se levantar. Na Berezina, em novembro, o exército tentou cruzar o rio gelado. Sob o fogo russo, os pontoneiros franceses heróicos lançaram passarelas improvisadas. Milhares de homens conseguiram passar, mas milhares pereceram nas águas glaciais. O rio levou em seus redemoinhos os gritos, os corpos e uma parte do destino do império. Quando Napoleão finalmente deixou essa retirada infernal para retornar apressadamente a Paris, restava apenas uma sombra da Grande Armée. Dos mais de 600.000 homens que partiram do oeste, menos de 1/10 retornou. No silêncio gelado de uma noite de inverno, em uma isba improvisada como o quartel-general, Napoleão anotou algumas palavras. Do sublime ao trágico, há apenas um passo. A fortuna me abandonou, mas eu não a abandonei. Moscou em chamas não era apenas uma imagem terrível, era um presságio. O império, vasto demais, orgulhoso demais, acabara de encontrar o inverno eterno. Parte 3. Leipzig, a Batalha das Nações. O inverno russo havia destruído a ilusão de invencibilidade. Da Grande Armée, orgulhosa e inumerável, restava apenas uma sombra, sobreviventes exaustos que narravam as neves infinitas, os cadáveres congelados, a Berezina transformada em túmulo líquido. No entanto, em Paris, Napoleão recusava-se a ceder. Seus inimigos acreditavam que a águia estava abatida, mas ele desplegou uma energia sobre-humana. Em poucos meses, levantou novas tropas, equipou regimentos, formou jovens conscritos chamados de Marie-Louises, rapazes frágeis enviados cedo demais à guerra. O império, como um vulcão, ainda produzia exércitos. Mas do outro lado toda a Europa se erguia. Rússia, Áustria, Prússia, Inglaterra, Suécia, uma coalizão imensa, reunindo mais nações do que qualquer conflito jamais vira. Os soberanos, unidos pelo medo e pelo ódio, juraram derrubar o homem que ditara a lei da Europa. O ano de 1813 foi uma longa luta. Napoleão, apesar de suas forças reduzidas, ainda conquistou vitórias brilhantes. Lützen, Bautzen, onde suas manobras rápidas fizeram crer por um instante que seu gênio permanecia intacto. Mas as perdas se acumulavam e suas jovens recrutas, corajosas mas inexperientes, esgotavam-se rapidamente. Aos poucos, o cerco se apertava. Em outubro, perto da cidade de Leipzig, na Saxônia, os destinos se encontraram. Ali, nas planícies atravessadas por rios e pântanos, travar-se-ia a maior batalha da época, uma batalha que logo seria chamada de Batalha das Nações. Na manhã de 16 de outubro, uma bruma úmida cobria os campos. Mais de 600.000 homens estavam reunidos. Franceses, poloneses, italianos, saxões de um lado, russos, prussianos, austríacos, suecos do outro. Nunca a Europa vira tal concentração de forças. Os vilarejos, as colinas, os cursos d'água tornar-se-iam um teatro de fogo. Napoleão, instalado em uma elevação, observava a planície. Seus marechais o cercavam, preocupados. Ele sabia que a tarefa era quase impossível. Suas forças eram inferiores, seus aliados incertos, mas seu olhar permanecia duro, ardente. Senhores, lutaremos como se estivéssemos sozinhos contra o mundo inteiro. A batalha explodiu.
Os canhões troaram, sacudindo a terra com uma vibração contínua. Nuvens de fumaça se erguiam, envolvendo as colinas. As colunas francesas avançaram, baionetas brilhando, tambores batendo. As cargas de cavalaria ressoavam como trovões de cascos, mas cada ataque encontrava um muro de aço. Os russos mantinham suas posições. Os prussianos avançavam inexoravelmente. Os austríacos golpeavam os flancos. Os combates duraram dias. Os vilarejos mudavam de mãos várias vezes no mesmo dia. As casas ardiam, as igrejas desmoronavam, os rios arrastavam cadáveres inchados. Os gritos dos moribundos misturavam-se ao rugido contínuo dos canhões. As jovens recrutas francesas caíam aos milhares, ceifadas pela experiência dos veteranos inimigos. Em 18 de outubro, o destino virou. Os saxões, até então aliados de Napoleão, voltaram-se contra ele em plena batalha. Seus canhões giraram subitamente, disparando contra os franceses com quem haviam convivido na véspera. Foi uma traição brutal, um golpe desferido no coração do exército imperial. O desânimo se espalhou, as linhas se romperam. Napoleão tentou manter a ordem, indo aonde a batalha fraquejava. A cavalo, silhueta sombria na fumaça. Ele incentivava, comandava, galvanizava. Seus oficiais o viam expor-se sem descanso, como se acreditasse que sua mera presença pudesse reverter a maré. Mas o oceano inimigo era vasto demais. Em 19 de outubro, a retirada foi decidida. As pontes sobre o Elster deveriam permitir a fuga. As colunas francesas, exaustas, passaram em desordem crescente, mas, no momento crucial, uma explosão ressoou. Uma ponte explodiu prematuramente, cortando a retirada. Milhares de homens ficaram presos na outra margem, cercados, condenados. Os gritos de desespero ecoaram, abafados pela fumaça e pelo fragor. Napoleão, sombrio, atravessou o rio por pouco. Ele sabia que o Império recebera um golpe quase mortal. Leipzig não era apenas uma derrota. Era o fim de uma ilusão. A Europa, unida, conseguira quebrar a águia. À noite, em uma casa em ruínas, transformada em quartel-general, ele permaneceu longamente em silêncio. Seus marechais aguardavam uma palavra. Por fim, ele disse em voz baixa: "É cedo demais para morrer. A França ainda vive, e eu vivo com ela." Mas, no fundo, ele sentia a verdade. O Império estava abalado até suas raízes. As estradas para Paris agora se abriam às forças inimigas. Na bruma gélida do outono saxão, os corvos voavam sobre os campos cobertos de corpos. Leipzig, a Batalha das Nações terminava, e a Europa, momentaneamente liberta do jugo de Napoleão, preparava-se para marchar sobre a França. Capítulo 5. La Isla y la Eternidad. Parte 1. El Águila, em El Exílio. É o 6 de abril de 1814, em La Sala Fria del Castillo de Fontainebleau, Napoleão firmou sua abdicação. Sumano, que havia dirigido exércitos e redibujado a Europa, temblou um instante ao trazar seu nome. Los mariscales, reunidos a seu rededor, bajavam a cabeça. Alguns, avergonzados, não podiam sostener sua mirada. El império se derrumbava. Y com él é o sueño de glória universal. Dias depois, vestido com um simple abrigo gris, el emperador destronado dejó Francia bajo escolta. Su destino lo enviaba a uma pequena isla mediterrânea, la isla de Elba, de la que se convertia, por uma cruel ironia, em soberano. De la imensa Europa, de las llanuras de Rússia a las colinas de Espanha,
quedaba reducido a uma roca de 224 quilômetros quadrados. El Águila, rei de las batalhas, se encontrava enjaulada. El viaje foi largo, a vezes humilhante. Em los pueblos atravesados, algunos loraban, outros lo insultaban. Pero Napoleão mantenia o rosto impassível. Sus olhos negros aún ardiam, como se la llama se negara a apagar-se. Quando divisou por fim la isla de Elba, contemplou sus montanhas oscuras, submergiendo-se em el mar azul, sus puertos diminutos, sus colinas cobertas de olivos. Uma sonrisa amarga rozou sus lábios. Ri aqui ao imperador de uma pedra. Em Portoferraio, la pequena capital, instalou sua residência em um palacio modesto, pero fiel a si mesmo, se puso imediatamente a trabalhar. Reorganizou a administração, hizo construir caminhos, reactivou as minas, desarrollou a marina, la isla de Elba, hasta entonces adormecida, vibrou de repente com uma energia nova. Sus habitantes, surpreendidos, veían a este soberano em el exílio actuar com el mesmo ardor que se aún gobernara um continente. Cada manhã recorria às colinas a caballo, observando el mar, el viento levantando seu abrigo gris. Desde ali, a vezes veía em el horizonte las velas de los navios estrangeiros. Y em seu coração resonava na certeza. Europa, que creía haberlo neutralizado, havia olvidado que el águila, incluso enjaulada, aún sueña com el cielo. Los dias passavam, marcados por las visitas, los informes, los proyectos, pero las noches, más silenciosas, revelavam outra verdade. Em sua estrecha habitação, iluminada por uma lâmpada de azeite, Napoleão releía suas campanhas, repassava os mapas, garabateava notas, a vezes se levantava bruscamente, como se aún escuchara los redobles de tambores, el rugido de los cañones. Luego caía de nuevo em su sillón murmurando: "He sido amo del mundo, o juguete de la fortuna". Sus alegados, poucos em número, compartiam su exílio. El general Bertrand, fiel hasta el final, el mariscal Drouot, íntegro y silencioso. Alguns domésticos veíam a seu senhor oscilar entre energia y melancolia, entre proyectos febriles y silêncios pesados. Dia, Bertrand se atreviu a dizer-lhe: "Senhor, sois mais grande que vuestro destino. Europa não pode olvidaros". Napoleão, com a mirada perdida hacia o mar, respondeu: "Europa me olvidará mais rápido de lo que homem seca uma lágrima. Pero Francia, guarda-me-o ela". Sin embargo, más allá de las colinas de Elba, Francia hervia. El rei Luís XVIII, vuelto ao trono, luchaba por imponer-se. El pueblo murmuraba, el ejército añoraba a su antigo jefe. Los veteranos, dispersos em las guarniciones, hablaban aún de las glorias pasadas, de los soles de Austerlitz, de las marchas triunfales. Em los pueblos se sussurraba: "Si el imperador volviera", Napoleão, desde sua isla, escuchaba esos ecos. Las cartas, los rumores, los mensageiros discretos lhe informavam que França não estava apaciguada. Entonces, pouco a pouco, proyecto tomou forma em sua mente. Primeiro, simple pensamento. Luego, obsessão. Regressar. Las noches de inverno, contemplava o mar agitado. Com la mirada, fija hacia o norte. Las olas golpeavam las rocas como tambores. El viento aulaba como clarim lejano. Cerraba los olhos se veía já desembarcando em uma praia francesa, recebendo a los soldados que, em lugar de combatirlo, se uniriam a él. Em sus sueños, escuchaba las aclamaciones: "Viva el emperador". Dia, mientras recorria a costa com Bertrand, se detuvo bruscamente, señalou el horizonte dijo:
Allá, mas allá de las olas, mi trono me espera aún. Creen haber-me desterrado, pero sigo siendo el emperador. No he dicho mi última palavra. Assim, em esta isla minúscula, la historia se preparava para bascular de nuevo. Eu águila encadenada e abatia las alas em la sombra. Europa, que creía haber encontrado la paz, ignorava aún que la tormenta se gestava, porque em Elba, bajo el cielo mediterrâneo, homem meditava su regreso. Esse regreso, pronto comoveria a França, com ela, é o destino del mundo. Parte 2. Os 100 dias e Waterloo. O inverno de 1815 cobria a Europa com um véu frágil de paz. Mas sob essa tranquilidade aparente, um rugido se preparava. Em sua ilha de Elba, Napoleão nunca deixou de vigiar, de escutar, de sonhar, e logo seu sonho tornou-se decisão. Na noite de 26 de fevereiro de 1815, ele embarcou em um pequeno navio, o Inconstant, acompanhado por algumas centenas de fiéis. As velas inflaram-se ao vento e o imperador, de pé na proa, fixava o horizonte. Seu manto agitava-se ao sopro marinho e seus olhos ardiam com uma chama feroz. Atrás dele, a ilha de Elba afastava-se, silhueta sombria. À sua frente, a França se estendia, imensa, cheia de perigos e esperanças. Em 1º de março, ele desembarcou na costa, em Golfe Juan, perto de Cannes. Ali começou a mais extraordinária marcha da história. O voo da águia, sem artilharia, sem cavalaria, sem um exército de verdade, Napoleão avançou com um punhado de homens. Mas por toda parte, em vez de hostilidade, encontrou entusiasmo. Os camponeses acorriam. Os soldados enviados para deter-lo baixavam as armas. Em Grenoble, ele se colocou diante de um regimento, sozinho, o manto aberto, oferecendo o peito. Soldados, reconhecem-me. Se um de vós quer matar seu imperador, aqui estou. Um silêncio gelado. Depois, de repente, um grito: viva o imperador! Todo o regimento se uniu a ele. Assim, de cidade em cidade, a águia retomava seu voo. Lyon o recebeu em festa. As multidões o aclamaram, e Paris em breve vibrou com a notícia de seu retorno. Luís XVIII, abandonado, fugiu na noite. Em 20 de março de 1815, Napoleão cruzou novamente os portões das Tulherias. A corte que ele deixara um ano antes o aclamava, como se o ano passado tivesse sido apenas um pesadelo. Mas a Europa não podia tolerar esse retorno. Os reis, assustados, formaram imediatamente uma nova coalizão. Juraram não depor as armas enquanto Napoleão não fosse esmagado. O imperador, em poucas semanas, organizou a defesa. As forjas ressoavam, as casernas enchiam-se, os tambores batiam novamente. A França, mais uma vez, preparava-se para a guerra. Em junho de 1815, Napoleão tomou a iniciativa. Marchou para a Bélgica, esperando separar os ingleses do Duque de Wellington dos prussianos de Blücher. Suas manobras rápidas obtiveram sucessos iniciais. Em Ligny, ele derrotou os prussianos. Em Quatre-Bras, os conteve. A águia parecia ainda capaz de atacar. Mas em 18 de junho, perto de uma vila belga de nome modesto, Waterloo, o destino o aguardava. Na manhã, a chuva encharcara os campos, a lama dificultava os movimentos, grudava nas botas e nas rodas dos canhões. Napoleão, sofrendo, cansado, observou o terreno. Seus marechais, Ney, Soult, entre outros,
aguardavam suas ordens. Diante dele, Wellington, impassível, escolhera suas posições com prudência, entrincheirando seus homens atrás de cercas, fazendas fortificadas, colinas. A batalha começou tarde demais. A artilharia francesa trovejou, mas a lama abafava a força dos projéteis. As colunas de infantaria avançaram, baionetas brilhando, tambores batendo, mas quebraram-se contra as linhas inglesas. Ney, impetuoso, lançou carga após carga de cavalaria. Milhares de curaceiros, sabres em punho, galoparam pela planície, suas armaduras reluzindo sob o céu cinzento, mas sem infantaria para apoiar, los esgotaram-se, ceifados pelos quadrados britânicos. Durante toda a tarde, o combate permaneceu indeciso. A fumaça cobria a planície. A chuva caía em rajadas. Os gritos e o trovão dos canhões formavam um rumor de apocalipse. Napoleão, sentado por um momento em uma cadeira, o rosto sombrio, observava os movimentos. Seus ajudantes de campo o pressionavam para engajar a guarda imperial. Finalmente, ao cair da noite, ele deu a ordem. A velha guarda, coluna negra imponente, avançou em um silêncio solene. Os tambores batiam lentamente. As vozes se erguiam. Viva o imperador! Todos sabiam que o momento era decisivo. Napoleão o seguia com um olhar, como um pai observa seus filhos caminharem para a prova final. Mas, de repente, do lado dos bosques, um clamor subiu. Os prussianos de Blücher chegavam. Suas colunas desabavam sobre o flanco francês. A batalha, até então equilibrada, virou brutalmente. A guarda imperial, atingida no flanco, vacilou. Os ingleses dispararam uma salva devastadora. As fileiras se romperam e, pela primeira vez, a guarda recuou. Então, um grito se espalhou, terrível. A guarda recua. Era como se o próprio universo se rachasse. Todo o exército se desbandou. Os soldados jogavam fora suas armas. A fuga tornou-se pânico. Napoleão tentou reunir, comandar ainda, mas a maré humana o arrastou. Ele precisou abandonar o campo, escoltado por alguns fiéis. Enquanto a noite caía sobre um campo coberto de mortos, cavalos destroçados, bandeiras abandonadas, Waterloo não era apenas uma derrota, era o fim de um mundo. No dia seguinte, Napoleão resignou-se. Em uma casa de campo, sombrio, ele escreveu: "Tentei salvar a França. Não consegui. Minha estrela se apaga." De volta a Paris, ele abdicou pela segunda vez. Mas desta vez, não havia uma ilha próxima, nem um exílio dourado. Seus inimigos exigiam um afastamento absoluto. Decidiu-se enviá-lo a uma rocha perdida no Atlântico Sul, Santa Helena. Assim terminaram os 100 dias. Relâmpagos fulgurantes que fizeram tremer a Europa mais uma vez. Em menos de 3 meses, Napoleão retomara um trono, desafiara impérios, conduzira um exército e perdera tudo novamente. Mas, nesse desastre, uma lenda nasceu. Waterloo, nome de uma vila obscura, tornar-se-ia o de um mito universal. E o homem que, um dia, coroara a própria cabeça, agora se tornava o herói vencido, a águia quebrada, destinada ao exílio eterno. Parte 3. Santa Helena, o crepúsculo do imperador. O verão de 1815 se extinguia, e com ele o destino flamejante de um homem. Após Waterloo, Napoleão acreditara por um instante encontrar refúgio nos Estados Unidos, embarcando em Rochefort, mas os navios ingleses o aguardavam, mestres implacáveis dos mares. Cercado, ele não teve outra escolha senão se entregar. Em 15 de julho, subiu a bordo do Bellerophon, um navio britânico. No convés, de pé, o olhar fixo, ele declarou: "Venho, como Temístocles outrora,
sentar-me ao lar do povo britânico. Entrego-me à sua generosidade. Mas a generosidade não estava presente. Londres decidiu enviá-lo longe, muito longe, a uma rocha perdida no meio do Atlântico Sul, a mais de 2.000 quilômetros de qualquer terra. Santa Helena, um exílio absoluto, uma jaula oceânica da qual ninguém escaparia. Em outubro, o navio Northumberland levou-o a seu último lar. As semanas de travessia foram longas, monótonas, pontuadas apenas pelo balanço das ondas e pelo assobio do vento. Às vezes, Napoleão subia ao convés, contemplando o horizonte vazio. Ficava horas imóvel, as mãos cruzadas atrás das costas, silhueta cinzenta diante do infinito. Seus companheiros de exílio Bertrand, Montholon, Gourgaud, Lascases respeitavam seu silêncio. Já viam naquela postura uma imagem de lenda. O imperador meditando diante do oceano eterno. Em 15 de outubro de 1815, Santa Helena apareceu enfim, uma massa escura, castigada pelas ondas, eriçada de falésias abruptas. Nada de acolhedor. O céu baixo, a chuva, o vento incessante davam à ilha uma austeridade quase fúnebre. Napoleão, ao vê-la, murmurou: "Eis, pois, meu último campo de batalha." Instalaram-no primeiro em Briars Pavilion, depois em Longwood House, uma residência úmida e dilapidada, castigada pelos ventos, infestada de ratos. Ali, cercado por uma guarnição inglesa vigilante, vigiado pelo governador Hudson Lowe, homem rígido e desconfiado, Napoleão viveria os últimos 6 anos de sua existência. Os dias passavam, monótonos, ritmados por passeios a cavalo limitados, refeições frugais, conversas com seus fiéis. Lascases anotava suas palavras, logo reunidas no memorial de Santa Helena, que daria ao mundo a imagem de um mártir heróico. Napoleão narrava suas campanhas, suas vitórias, suas reformas. Suas palavras, ditadas na umidade de Longwood, já tinham a força das lendas. Frequentemente meditava sobre sua vida. Diante de seus companheiros dizia: "O que quero não é que me amem, é que me compreendam. Governei por necessidade, golpeei por dever. A história julgará." Seus passeios tomavam uma aura ritual. Sob o vento que varria as colinas, ele parava às vezes fixando o horizonte. Em seus olhos refletiam-se tanto a nostalgia quanto o orgulho. Ele se lembrava das planícies de Austerlitz, dos sóis da Itália, das aclamações de Paris. O contraste com a solidão da ilha o tornava quase irreal, como se vivesse já em um mundo entre memória e eternidade. A saúde declinava. As febres, as dores gástricas o consumiam, seu rosto amarelava, suas forças diminuíam, mas seu espírito permanecia vivo. Até o fim, ele continuou a falar, a ditar, a refletir sobre a Europa, os povos, as leis. Uma noite, enquanto observava o pôr do sol no Atlântico, disse a Bertrand: "Se eu tivesse tido o mar como aliado, o mundo teria sido pequeno demais para mim. Mas veja, ele se tornou minha prisão." Na primavera de 1821, a doença agravou-se. Em seu quarto sombrio, carregado de umidade, ele passou seus últimos dias cercado de seus companheiros. Às vezes, delirava, revivendo suas campanhas. O ouviam murmurar: "Cabeça do exército, Josefina." Seu espírito vagava entre o amor, a guerra e o poder. Em 5 de maio de 1821, a tempestade castigava a ilha. O vento uivava ao redor de Longwood. Na câmara escura, Napoleão, deitado, respirou uma última vez. Seus olhos se fecharam suavemente. Ele tinha 51 anos. Naquele instante, o oceano permaneceu imóvel,
como se o universo inteiro suspendesse o fôlego. A águia cessara de bater as asas, mas sua sombra já se estendia na memória dos homens. Foi enterrado em um vale verdejante de Santa Helena, no lugar chamado Vale do Gerânio. Salgueiros foram plantados ao redor do túmulo simples, sem nome, marcado apenas por um silêncio. Os soldados ingleses prestaram honras e os fiéis derramaram lágrimas amargas. Mas a lenda não se extinguiu. Muito em breve, a Europa, especialmente a França, começou a sonhar com esse Napoleão deposto, prisioneiro, herói quebrado. Nos lares, nas canções, nos livros, sua memória se transformava. O imperador das batalhas tornava-se o imperador do imaginário. Anos depois, em 1840, suas cinzas foram repatriadas para a França, depositadas nos Invalides sob um túmulo monumental. Mas, já antes desse retorno triunfal, Napoleão pertencia à eternidade. Em Santa Helena, ao entardecer de sua vida, ele murmurara estas palavras, confiadas a Lascases: minha verdadeira glória não é ter vencido 40 batalhas. Waterloo apagará muitas lembranças, mas o que nunca morrerá, o que viverá eternamente, é meu Código Civil. Assim terminou a epopeia. Não no fragor de uma batalha, mas no sopro do vento atlântico. Não sob aclamações, mas no silêncio de uma ilha perdida. E, no entanto, nesse silêncio, ressoava já a imortalidade. Napoleão Bonaparte, filho da Córcega, general da Revolução, imperador dos franceses, prisioneiro de uma rocha, permanecia para sempre a águia. Assim terminou a vida de Napoleão Bonaparte, nascido em uma ilha de rocha e vento, morto em outra, perdida no meio do oceano. Entre esses dois litorais, ele atravessou a história como um cometa, criança solitária, adolescente ardente, general da Revolução, imperador dos franceses. Ele foi tudo isso ao mesmo tempo. Seu caráter, mistura de fogo e gelo, tornava-o inefável. Impulsivo às vezes, calculista sempre, ele unia uma energia sobre-humana a uma lucidez fria. Em seus olhos negros ardia uma chama que galvanizava os homens e assustava seus inimigos. Sua autoridade não vinha apenas de suas vitórias, mas daquela convicção íntima que carregava: ele era um homem do destino. Suas façanhas foram imensas. Transformou a França ao lhe dar leis que sobreviveram a seu império. Dominou a Europa com suas vitórias fulgurantes, abalou os equilíbrios, fez tremer os tronos mais antigos, gravou seu nome nas planícies de Austerlitz, de Iena, de Wagram. Mesmo na derrota, permaneceu grande. Moscou em chamas, Leipzig, Waterloo, tantas tragédias que ainda alimentam sua lenda. Pode-se debater sua ambição, seus excessos, seus fracassos, mas ninguém pode negar que foi um dos maiores estrategistas de todos os tempos, um mestre do movimento, da artilharia, das marchas relâmpago e das manobras envolventes. Seu gênio militar continua estudado em todas as academias do mundo, 2 séculos após sua morte. Napoleão não apenas governou, ele moldou uma era à sua imagem. Rápida, brilhante, violenta, inesquecível. E, no entanto, este relato foi apenas um prelúdio, pois, por trás do destino do homem, esconde-se outra epopeia, a das batalhas, os sóis de Austerlitz, os fogos da Berezina, as cargas de cavalaria, as colunas de granadeiros, tantas cenas onde se desdobra sua arte do comando. Em um próximo vídeo, mergulharemos no coração desses combates. Seguiremos o imperador em seus campos de batalha. Descreveremos suas manobras, suas intuições, seus triunfos e seus erros. Entraremos na mente do estrategista.
aquele que soube, mais que qualquer outro, transformar a guerra em ciência e em lenda. Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve.